Bom dia, gente. Nossa aula hoje será uma revisão do Simple Past. Conteúdo trabalhado durante esse mês, né? Juntamente com o Simple Present, que a gente já fez a revisão. E vamos lá. O Simple Past é assim, os verbos em inglês eles são classificados, né, em verbos regulares e verbos irregulares, dependendo da conjugação que apresentem. A regra geral, ela é padrão apenas aos verbos regulares. Porque os verbos irregulares são aqueles que seguem um modelo de conjugação diferente. Eles costumam ser mais complicados, né, por assim dizer. Porque cada verbo vai ter a sua forma de passado diferenciada, modificando a estrutura do verbo. Os verbos regulares têm o passado formado pelo acréscimo da partícula de ou ed, dependendo do verbo. Se o verbo, dependendo como ele termine, né, no final, no caso de love, já tem um e, então você acrescenta apenas o de, love it. Já o work, work it. Então, a diferença do verbo regular para o verbo irregular é essa, que os verbos regulares, eles vão ter a conjugação, né, suas flexões formadas pelo acréscimo de ou ed. E os verbos irregulares têm a sua formação própria, ou seja, cada verbo vai ter uma forma diferente de formar o seu simple past. É como se eu coloco called, close, closed, cook, cooked. Deixa eu ver outro verbo. Enjoy, enjoyed, que quer dizer terminar. Dance, danced. Então, a facilidade de aprender o verbo regular é essa, é a questão do de e do ed. Agora, claro que nós temos algumas particularidades. Nós temos aqueles verbos terminados em y e que vão seguir aquela mesma regra de sempre. Lembra da regra do Simple Present com relação ao S? É o mesmo caso. O Y vocês têm que saber se ele vai ser precedido de consoante ou se ele vai ser precedido de vogal. Por quê? Se ele for precedido de consoante, study, o D, o Y, tira o Y e coloca IAD, ó. Studied, carry, carried. Certo? Agora, se o verbo terminar em Y, precedido de vogal, observem. Se ele for precedido de consoante, você tira o Y e coloca IED. IED. Mas, se o verbo terminar em Y, precedido de vogal, nós acrescentamos apenas o ED. Você não tira o Y, você acrescenta ED. Play, played. Agora, essa segunda regra, ela é muito simples também. Lembrem, é só lembrar que se os verbos estiverem na terminação consoante, vogal, consoante, observa aí, consoante, vogal, consoante, cuja sílaba forte é a última. É claro que como a gente ainda não trabalhou a questão da sílaba forte, eu não posso cobrar isso de vocês agora. Eu vou estar cobrando esses verbos que já se sabe que todos vão ter a sílaba forte, porque eu só vou trabalhar eles, que é essa terminação, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar, você vai repetir a última consoante e acrescentar o ED. Stop, stopped. Chat, chatted. Drop, dropped. Provides, provided. Então, é só lembrar consoante, vogal, consoante. Agora, se nos verbos terminados em consoante, vogal, consoante, a última não faz sílaba forte,
a última não for a sílaba forte, não se dobra. Listen, listen. Visit, visited. Open, opened. Develop, developed. Então, se essa consoante, vogal, consoante, a última sílaba for forte, é muito simples. Se ela for forte, eu vou dobrar a última consoante e coloco o ED. Se não for a forte, o que acontece? Eu não vou dobrar, eu não dobro e só coloco o ED, certo? A gente vai se aprofundar muito mais nos verbos irregulares nesse próximo mês. Mas por enquanto, o que vocês têm que saber é o seguinte, que os verbos irregulares, como o próprio nome já diz, eles não seguem nenhuma regra específica. Isso é como eu digo, cada um tem uma forma própria de formar seu passado. Não seguem padrão, não seguem, eles não acrescentam ED, não acrescentam D. Então, para você estudante, acaba se tornando necessário memorizar os verbos irregulares. Por enquanto, eu vou determinar quais são os irregulares. Por exemplo, eu vou estar explicando para vocês o que é regular e quando ele é irregular. Porque fica difícil para vocês saberem diferenciar. É claro que tem alguns verbos como o verbo to be, break, drink, find, deixa eu ver, meet, tem o verbo take, write, say, run, read, que possivelmente, speak, né? Então tem alguns verbos que possivelmente vocês já conheçam e saibam que eles são irregulares, porque vocês já possam ter dado uma estudada em anos anteriores, ou como eu pedi para vocês, como eu dei de sugestão, material para vocês lerem e pesquisarem. Então, observa bem a situação. To give, gave. To go, went. To see, safe. To come, come. Olha aí a diferença. Vocês vão ter que saber alguns verbos e, claro, seu significado. Isso vocês têm que saber, sua tradução ao português. Isso aí não tem como vocês, passar despercebido. Porque não tem como você aprender inglês só aprendendo, pega o verbo na sua forma infinitiva, conjuga no simple past e pronto. Não, você tem que saber a tradução para poder compreender o que você está fazendo. O erro de muito aluno é que quando estuda inglês, ele acha que ele não tem necessidade de conhecer as palavras no sentido da tradução. E vocês têm sim que conhecer. Como é que vocês podem aprender uma coisa se vocês não conhecem? É como no português. Se você está lendo um texto e você pega uma palavra e você não entende, o que é o correto? Passar para frente? Não. Pegar um dicionário e procurar saber o significado real dessa palavra, para que você possa compreender o que você está lendo e futuramente lhe facilita bastante, porque aquela palavra você não esquece. Então façam isso aí também com o inglês. É muito importante que vocês saibam utilizar de forma adequada os verbos. Mas vamos lá. Quando é que eu uso o simple past? Bom, quando eu vou falar de uma ação que foi acabada num tempo definido, claro. Porque tem aquelas ações que ficam vagas. Você sabe que aconteceu no passado, mas você não sabe o momento exato em que ela aconteceu, certo? Já aqui, é importante você lembrar que é um passado definido, ou seja, a gente sabe o momento exato em que essa ação aconteceu.
Ou seja, ela teve início e teve fim no passado. Ela teve início e fim, certo? Então, nós sabemos que essa ação, nós sabemos o momento que ela aconteceu e o momento que ela encerrou. Outra, rained last night. Choveu muito ontem à noite. Você sabe o momento exato, ontem à noite. Expressa um fato anterior ao momento da fala. Ela também pode ser utilizada nesse sentido, de expressar alguma coisa que aconteceu antes, não é do momento da fala, mas que dura no momento em que você está falando. Enquanto as crianças brincavam, a mãe delas trabalhava na cozinha. Então, as crianças era a ação, o fato das crianças brincarem era a ação anterior. Enquanto a mãe delas trabalhava na cozinha. A mãe continua realizando a ação de trabalhar na cozinha. Esse while, ele está sublinhado, ele é muito utilizado. O significado vocês verem, né, que é enquanto. Então, isso aí ajuda muito você a identificar uma frase no Simple Past que está sendo identificada por esse fator, né? De que é uma ação anterior à outra que está acontecendo. E aí, nós temos o played e o worked, dois verbos regulares que tiveram o acréscimo do ed. Aí, nós também vamos utilizar o Simple Past para indicar um passado habitual, ou seja, uma coisa que você fazia com frequência. Certo? O was é o verbo irregular, que é do verbo to be, e smoked, você acrescenta o ed. Certo? É um verbo regular. Então, vamos repassar aqui. Ações acabadas num passado definido, quando expressam um fato anterior ao momento da fala, mas que dura no momento que está acontecendo, né? Está sendo mencionado. E quando é uma ação habitual. Se eu costumo dizer, por exemplo, que todos os dias eu abri a porta do meu quarto, opened. Esse opened, when indica quando. I opened. Aí. Então, associa esse while para o fato de significar um enquanto aquela ação anterior a outra ação, e o when aqui que indica quando. É uma dica que eu dou, que é muito boa de vocês irem. Porque assim, para você aprender um idioma, você também tem que pegar algumas dicas. Você tem que associar algumas informações para facilitar no seu processo de estudo. Então, por isso estão sublinhadas. Se eu fosse vocês, eu prestava muita atenção para essas duas palavrinhas. E claro, quando a gente está falando de verbo, seja no passado, no presente, o simple present, simple past, present perfect, qualquer outra formação de tempo, a gente tem que lembrar que vão existir as frases afirmativas, interrogativas e negativas. Só que no passado, quando a gente trabalha com frase interrogativa e negativa, a gente passa a usar o did. O did. Lembram que lá no presente que a gente repassou era o do e o does. Aqui é o did. O did é quem vai indicar, na forma interrogativa e negativa, que o verbo está no simple past. Lembrando aqui uma observaçãozinha rápida, que o verbo, ao ser conjugado, não tem o to, né? To work, trabalhar, o verbo não está conjugado. Eu tiro o to para conjugar. Olha lá. Paul worked. É a fase afirmativa. Na interrogativa, did Paul work on a trip last year? Did. Lembrando que a interrogação é fundamental. Não adianta você fazer a frase todinha correta e esquecer a interrogação. Está errado. Então, did vai no início da frase. Já no passado, Paul did not
or didn't work on a trip last year. Então, tanto faz você usar o did not como o didn't, certo? Relembrando, não é que uma seja melhor do que a outra, ou seja, correta. Os estudiosos aprofundados de inglês dizem que no inglês clássico, o did not significa formalidade. Didn't já é uma coisa mais informal. Mas fica a critério de vocês. Bob saved that film yesterday. Did Bob see? Vocês observaram uma coisa nas duas frases? Vamos voltar aqui. Observem que tanto na interrogativa quanto na negativa. Ou seja, se eu colocar o did, eu tiro o ed. Eu não vou dizer did Paul worked. Não, porque o passado já está representado pela partícula did. Então, por que eu vou usar o ed? Seria uma redundância. Passado. Não. Na interrogativa e na negativa, a gente tira o ed. E quando a gente estiver falando de um verbo irregular, como esse see, Bob save. Na interrogativa e na negativa, ele volta para a forma original. Did Bob see that film yesterday? Bob didn't see that film yesterday. O verbo volta para a sua forma original. Não esqueçam disso. Ele volta para a forma original. Então, você já tem obrigação de saber que na forma interrogativa e na forma negativa, ou seja, no momento que você passar a utilizar o did, se o verbo for regular, não coloca o ed. E se o verbo for irregular, ele volta para a sua forma original. Aí aqui tem alguns verbos de tempo que vão acompanhar o passado simples, né? O simple past, yesterday, last week, last month, semana passada, mês passado, 2 years ago, 2 anos atrás. Ou quando eu botar esse in e uma data. Em 1985, né, eu podia botar in qualquer outra data. Então, 5 dicas necessárias para vocês. E falando disso, a gente finaliza, aqui eu só repeti, a gente finaliza a nossa aula de hoje, nossa revisão. Fiquem atentos para todas essas dicas que foram dadas aqui no slide, tudo que eu falei com vocês. É um conteúdo bem básico, bem básico, mas necessário. Estudem todo o material que foi trabalhado, que foi postado lá na plataforma da ICEDUC, que eu estou colocando no WhatsApp. Só não botei essa semana porque realmente não deu, mas está tudo correto. E lembrem, educar é dar um valioso presente, não duro dever. Pensem que a educação de vocês é um presente que é dado e que este presente vai ter seus frutos colhidos lá no futuro. Estudem. Não deixem, não se esmoreçam por ser um sistema de educação EAD. O EAD é a mesma coisa que uma sala de aula. Nesse momento, sim. Depende muito da gente, né? De nós, como professores. Mas também depende muito mais de vocês, de se interessarem. Estudem, viu, crianças? Estudem. E um bom dia a todos. Bons estudos.